Barrista e o fim da linhagem monstruosa. Capítulo 1. A Pedra Sangrenta. O cheiro das pedras do passo não era o cheiro do mar. Era o cheiro de algo antigo que morrera na praia e fora deixado para secar sob um sol que não perdoava nem rei nem camponês. Para Barrista Anselme, aquele odor acre, misturado com o fedor de 3.000 homens suando em seus gibões de couro e cota de malha, era o perfume da guerra. Ele tinha 23 anos. Era um homem feito, herdeiro de solar de colheita, um cavaleiro ungido que já havia derrubado homens em torneios com a facilidade de quem respira. Mas torneios eram feitos de madeira polida, fitas coloridas e regras. Ali, naquelas ilhas áridas onde a rocha cinzenta cortava as botas e a água salobra queimava a garganta, não havia regras. Havia apenas o peso do aço e a certeza de que metade dos homens que desembarcaram naquela manhã não viriam o pôr do sol da semana seguinte. O barco a remo bateu contra o cascalho da praia com um som de trituração. A água gelada invadiu as botas de Barrista quando ele saltou para a arrebentação, ajudando a puxar a embarcação para a areia. Ao seu redor, o caos organizado do exército real de Jaelaeres II se desdobrava. Cavalos relinchavam, apavorados com a viagem e o cheiro de tempestade. Caixotes de suprimentos eram empilhados de qualquer jeito. Lordes gritavam ordens conflitantes para seus vassalos, tentando impor a hierarquia de Westeros em um pedaço de terra que rejeitava qualquer ordem. Barristan ajustou o cinto da espada. Ele não usava a armadura branca. Ainda não. Ele vestia o marrom e o trigo da casa Selmy, uma armadura funcional, arranhada, sem ornamentos. Ele não estava ali para ser bonito. Ele estava ali porque o último dos pretendentes Blackfyre, Maelis, o monstruoso, havia tomado essas ilhas e ameaçava cruzar o mar estreito para queimar o reino que Barristan jurara proteger. Ele caminhou pela praia, suas botas afundando na areia molhada. Ele observava os rostos. Havia medo. Muito medo. Os soldados falavam em sussurros sobre a Companhia Dourada. Falavam que eles não quebravam contratos, que lutavam como demônios e que seu capitão, Maelis, tinha força para arrancar a cabeça de um cavalo com as próprias mãos. Diziam que ele tinha comido o próprio irmão no útero, e que a segunda cabeça que brotava de seu pescoço sussurrava segredos do inferno. Barristan não acreditava em segredos do inferno. Ele acreditava na ponta da espada e na firmeza do pulso. Mas, ao olhar para o horizonte, para as cristas rochosas onde fogueiras inimigas já começavam a ser acesas no crepúsculo, ele sentiu um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura. Selmy! A voz era de Sor Kevin, um cavaleiro das terras da tempestade, mais velho, com o nariz quebrado tantas vezes que parecia uma batata amassada. Sor Kevin, Barristan cumprimentou, mantendo a voz neutra. Parece que vamos jantar areia hoje, garoto, disse Kevin, cuspindo no chão. Lord Ormond quer estabelecer o perímetro antes de montar as cozinhas. Dizem que os batedores da Companhia Dourada estão nas ravinas. Eles conhecem o terreno, disse Barristan, seus olhos varrendo as elevações. Nós somos os invasores aqui. Invasores, Kevin riu, um som seco. Nós somos a limpeza, rapaz. Estamos aqui para lavar a mancha bastarda da história. Mas cuidado. A Companhia Dourada luta com lanças longas e disciplina de falange. Não tente ser um herói de canção. Fique na linha. Proteja o homem ao seu lado. É assim que se volta para casa. Barristan assentiu, mas sua mente estava longe. Ficar na linha. Era o conselho sensato. Era o que um bom soldado fazia. Mas a guerra não era vencida apenas por linhas que se mantinham. Às vezes, a guerra era vencida por aquele que ousava quebrar a linha. A noite caiu rápido, como uma mortalha negra jogada sobre as ilhas. O acampamento real tornou-se uma cidade de tochas trêmulas. Barristan encontrou um lugar perto de uma fogueira pequena, onde escudeiros assavam peixe salgado. Ele comeu sem sentir o gosto. Sua mente repassava os movimentos que aprenderá no pátio de treino. Bloqueio alto, estocada, giro, corte. Ele repetia a dança mentalmente, tentando acalmar o coração que batia forte contra as costelas. Ele olhou para o alto, para o céu sem estrelas, coberto por nuvens de tempestade. Ele pensou em solar de colheita. Nos campos de trigo. Na garota que ele deixará para trás, cujo nome ele prometera lembrar, mas que agora parecia distante, uma memória de outra vida. Aqui, só existia o metal. De repente,
Um grito. Não um grito de comando, mas um grito de dor, agudo e terrível, vindo do perímetro norte. Barristan estava de pé antes mesmo de perceber, a espada na mão. Ataque! Alguém berrou. Eles estão no perímetro. Não foi uma batalha. Foi um teste. Um grupo de incursão da Companhia Dourada, mercenários de MYR e Tirosh, havia descido das ravinas para sangrar o exército real, para testar seus reflexos. Barristan correu em direção ao som do aço. Ele viu sombras se movendo na escuridão, o brilho de lâminas curvas. Um soldado Westerosi caiu na frente dele, a garganta aberta. O atacante, um homem com barba tingida de verde e armadura de couro leve, sorriu e avançou sobre Barristan. O tempo desacelerou. Era sempre assim. O medo desapareceu, substituído por uma clareza gelada. O mercenário atacou com uma cimitarra, um golpe rápido e lateral. Barristan não recuou. Ele deu um passo frente, para dentro do golpe, bloqueando o pulso do homem com a guarda de sua espada e, no mesmo movimento, estocando a lâmina curta em direção ao peito do inimigo. O aço encontrou carne. O homem engasgou, surpreso, e caiu. Barristan não parou para olhar. Ele girou, procurando o próximo. A escaramuça durou menos de 10 minutos. Os mercenários, percebendo que a surpresa havia passado, recuaram para as sombras das rochas, deixando para trás meia dúzia de mortos e levando consigo a paz de espírito do exército real. Barristan limpou a espada na grama seca. Suas mãos não tremiam. Ele olhou para o corpo do homem que matara. Era a primeira vez que ele matava em uma guerra real. Não havia glória nisso. Apenas um desperdício sujo e silencioso. Sor Kevin apareceu ao seu lado, ofegante, com sangue escorrendo de um corte na testa. Ele olhou para o mercenário morto e depois para Barristan. Rápido, disse Kevin. Você foi rápido, Selmy. Eles estavam testando nossas sentinelas, disse Barristan. Sim. E agora eles sabem. Sabem que estamos cansados. Sabem que estamos assustados. Kevin olhou para a escuridão das colinas. Amanhã, eles não virão com facas no escuro. Amanhã, Maelis virá. E ele trará o inferno com ele. Barristan olhou para a escuridão. Ele podia sentir o olhar do inimigo. Lá em cima, no topo da ilha, o monstro estava esperando. E Barristan sabia, com uma certeza que pesava em sua alma como uma pedra de moinho, que ele não voltaria para casa até que um deles estivesse morto. A linha teria que ser quebrada. E ele seria o martelo. Capítulo 2 – Ouro Amargo. O amanhecer nas pedras do passo não trouxe calor, apenas luz. Uma luz branca e dura que revelou a verdadeira extensão do problema. Enquanto o exército real de Westeros era uma colcha de retalhos de brasões, cores e lealdades conflitantes, o veado dos Baratheon empurrando o sol dos Martell, o leão dos Lannister rosnando para a truta dos Tully, o inimigo era uma parede sólida de ouro e aço. Barristan Selmy estava na linha de frente, o escudo de carvalho levantado para proteger os olhos do sol nascente. A 300 metros de distância, no topo da colina pedregosa que dominava o vale, a Companhia Dourada estava formada. Eles não gritavam. Eles não batiam nos escudos. Eles apenas esperavam. Eram 10.000 homens, diziam os batedores. Exilados. Filhos de traidores que fugiram com aço amargo após a primeira rebelião. Eles não lutavam por terras ou por amores distantes. Eles lutavam porque a guerra era o único ofício que conheciam, e o ouro era o único rei que nunca morria. Suas lanças, longas e polidas, formavam uma floresta de pontas de aço que brilhava sob o sol. E em cada lança, pendurada como um aviso macabro, havia crânios dourados, os restos dos oficiais que morreram no exílio, recusando-se a ser deixados para trás até que reconquistassem a pátria. Eles parecem estátuas, murmurou um escudeiro ao lado de Barristan, a voz trêmula. Estátuas sangram se você bater forte o suficiente, respondeu Barristan, embora não tivesse tanta certeza. A ordem de avançar veio com o som de trombetas desafinadas. Lord Ormond Baratheon, a mão do rei, queria tomar a colina antes do meio-dia. Era uma estratégia direta, brutal e tipicamente Westerosi, esmagar o inimigo com o peso da cavalaria pesada e a fúria da infantaria. Mas as pedras do passo não eram a campina. O terreno era quebrado, cheio de ravinas e pedras soltas que quebravam as pernas dos cavalos. A carga de cavalaria,
que deveria ser um trovão devastador, transformou-se num tropel desajeitado. Quando as linhas se chocaram, não houve o som limpo de aço contra aço. Houve o som feio de corpos sendo esmagados. A Companhia Dourada não quebrou a formação. Eles receberam a carga com uma disciplina de ferro. Piqueiros ajoelhados formaram uma parede de pontas, empalando os cavalos da vanguarda. Besteiros, posicionados atrás, dispararam salvas precisas que derrubaram cavaleiros como trigo na ceifa. Barrista, lutando a pé na segunda onda, viu o massacre. Ele viu homens bons, cavaleiros de verão com armaduras incrustadas de joias, serem puxados de suas celas por ganchos e massacrados no chão por mercenários eficientes que miravam nas juntas das armaduras, nas axilas, nas virilhas. Não havia honra ali. Havia apenas anatomia e morte. Ele avançou, desviando de uma lança que buscava sua garganta. Ele não tentou aparar o golpe com força bruta. Em vez disso, girou o corpo, deixando a ponta da lança deslizar pelo seu escudo, e no movimento fluido, cortou a haste de madeira com sua espada. O mercenário, um homem de Tirosh com barba bifurcada, puxou uma adaga, mas Barristan já estava dentro de sua guarda. Um golpe curto, o pomo da espada atingindo a têmpora, e o homem caiu. Barristan não parou. Ele sabia que parar era morrer. Ele se moveu pelo campo de batalha como água, fluindo ao redor dos obstáculos, atacando apenas quando a abertura se apresentava. Ele não lutava com raiva. A raiva deixava o homem lento, previsível. Ele lutava com ritmo. Bloqueio, passo, corte, esquiva, estocada, recuo. Ao seu redor, o exército real estava vacilando. A disciplina da Companhia Dourada estava moendo a coragem dos lealistas. Recuar, recuar e reagrupar. Alguém gritou. Foi então que a linha da Companhia Dourada se abriu. Não por fraqueza, mas por comando. Do centro da formação inimiga, uma monstruosidade emergiu. O campo de batalha, barulhento com gritos e clangor de metal, pareceu ficar subitamente mais silencioso, como se o próprio ar tivesse sido sugado pelos pulmões daquele ser. Maelis Blackfire, o último da linhagem do Dragão Negro. Ele não estava montado em um cavalo normal, ele montava um garanhão de guerra negro, uma besta tão maciça quanto um auroque, coberta de bardas de aço. Mas era o homem, se é que podia ser chamado assim, que parava os corações. Maelis era um gigante. Seu torso era largo como um barril de cerveja, seus braços grossos como troncos de árvores. Ele vestia uma armadura de placas negras, sem brilho, que parecia absorver a luz do sol. Mas a armadura fora forjada de forma estranha, assimétrica, para acomodar a abominação que carregava. De seu pescoço maciço, brotava não apenas uma cabeça, mas duas. A primeira era dele, um rosto brutal, mandíbula quadrada, olhos pequenos e cruéis que varriam o campo de batalha com desprezo. A segunda era um horror. Não maior que o punho de uma criança, era uma cabeça atrofiada, parasita, que crescia do lado de seu pescoço. Não tinha corpo, apenas um rosto retorcido, com a boca eternamente aberta em um grito silencioso e olhos leitosos que giravam aleatoriamente, como se vissem um mundo diferente. Diziam que Maelis havia consumido seu gêmeo no útero, mas que o irmão se recusará a morrer completamente, tornando-se parte dele, sussurrando loucura em seu ouvido. Pela mãe, sussurrou um cavaleiro ao lado de Barristan, recuando. Maelis não usava espada. Ele empunhava uma massa de guerra gigantesca, uma esfera de ferro cheia de pontas que nenhum homem normal conseguiria levantar com uma mão. Ele a girava como se fosse um galho. Com um rugido que parecia vir de duas gargantas, Maelis esporeou seu cavalo. Ele colidiu com a linha de frente dos Baratheon. Não foi uma luta. Foi uma demolição. A massa desceu e esmagou o escudo, elmo e crânio de um cavaleiro, afundando no peito do cavalo. Maelis ria, um som profundo e gutural, enquanto abria caminho. Homens voavam como bonecos de pano. Barristan sentiu o gosto de bile na boca. Aquilo não era um soldado. Aquilo era uma força da natureza, um castigo dos deuses enviado para punir a arrogância dos homens. Lord Ormund Baratheon, o comandante real, cavalgou para enfrentar o monstro. Ormund era um guerreiro valente, um homem honrado. Mas contra Maelis, honra era apenas um alvo pintado no peito. Barristan viu, a 50 metros de distância, o duelo durar segundos. Ormund tentou estocar, mas Maelis ignorou a espada, deixando-a raspar em sua armadura,
e desferiu um golpe lateral com a massa. O impacto atingiu o flanco do cavalo de Ormund e a perna do Lorde. O som de ossos quebrando foi audível mesmo no caos. Ormund caiu, gritando. Os homens ao redor de Barristan começaram a quebrar. O medo se espalhou como fogo em palha seca. O monstro matou a mão. Fujam! A linha estava se desfazendo. Se eles fugissem agora, seriam caçados até o mar e massacrados na praia. Barristan olhou para o gigante. Ouro e aço o cercavam. A morte parecia certa. Mas, estranhamente, o medo de Barristan havia desaparecido. Ao ver o monstro, algo dentro dele ficou frio e claro. Maelis era grande, sim. Forte, sim. Mas ele era lento. Ele confiava em sua força e em seu terror. Ele acreditava que era invencível. E todo homem que acredita ser invencível tem uma falha. Barristan não fugiu. Ele fincou os pés na terra ensanguentada. Ele levantou sua espada, agora manchada e sem brilho. Mantenham a linha, Barristan gritou, sua voz cortando o pânico. Ele não era um lorde, não era um general. Mas naquele momento, ele era a única coisa que estava de pé. Ele sangra. Eu vi. Ele sangra como qualquer porco. Era uma mentira. Ele não tinha visto sangue. Mas os homens precisavam de uma mentira para continuar lutando. Maelis, terminando de massacrar a guarda pessoal de Baratheon, virou suas duas cabeças na direção da voz. Os olhos cruéis do gigante encontraram os olhos calmos do jovem cavaleiro de armadura marrom. O monstro sorriu. A cabeça pequena em seu pescoço pareceu se contorcer. Barristan Selmy respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fétido de sangue e poeira. O teste havia acabado. A verdadeira guerra havia começado. E ele sabia, com uma certeza gélida, que um deles não sairia daquela ilha.